Eu acredito, na verdade, que o esporte me deu uma visão, e por isso eu sempre falo para as pessoas... Você fez esporte? Qual esporte você fez? A vida toda. Eu ainda faço, né? Tento fazer. Eu fiz natação um tempo, fui federada, e depois troquei pelo voleibol. Também fui federada, também joguei em vários clubes e tudo. E me lembro que, assim, essa percepção de que você tem que dar passo a passo, você tem que aprender, você tem que melhorar, para ser craque, para você estar bem, você tem que começar fazendo as coisas aos poucos para dar certo. E no esporte é assim, se você não começa a treinar, você pode ser péssimo, mas começa a treinar, se dedicar, disciplina e tudo mais, você vai crescendo. E eu acredito nisso para tudo na vida. Tem uma frase de uma amiga minha, que também é advogada, não sei se você conhece, e também foi atleta, que é a Mariana Maduro. Sim, ela eu é acho que eu professora sei também. E eu vejo que isso é muito comum dos atletas. E é uma forma de pensar e se comportar que acaba trazendo sucesso para a vida profissional. E ela fala assim... disciplina supera o talento. Sempre. Essa é uma frase, na verdade, do Bernardinho. Do então, vôlei. Ela usou uma vez. E eu falei assim, uau, sempre, tipo sempre. Assim, disciplina supera qualquer talento. Porque o que acontece? O talentoso, preguiçoso, ele vai perder do disciplinado dedicado. Ponto. Porque o talento vai abrir a porta, mas para continuar lá dentro, ele vai ter que ser disciplinado, esforçado, dedicado. Né? Eu até assisti um programa que falava muito sobre isso, comparando 2 jogadores de futebol, um mais talentoso que o outro, mas um extremamente mais disciplinado, focado, que conseguiu levar a carreira por muito mais tempo e ganhar todos os prêmios nos anos que ele atuou. E eu tinha para mim que eu tinha que sair da faculdade, queria fazer já uma pós-graduação e meio que emendar, aproveitar que eu estava naquele momento de estudo, entrar num grande escritório que eu queria conhecer como faz e tudo mais. Naquela época eu era apaixonada por direito penal, fiz inclusive a prova da OAB, especialização Eu também. A prova da OAB eu fiz em penal. E fiquei lá uns 2, 3 anos e depois fui para um escritório de médio porte que tinha contencioso de massa, que eu também queria pegar esse know-how, e depois saí desse e aí abri o meu escritório. E, assim, naquela idade, eu me formei muito, muito nova, com 22 anos, então a gente acha que está no controle das coisas, né? Eu falei, eu vou fazer isso para abrir meu escritório e aí eu já... Só que nem tudo funciona da forma que a gente quer. Eu, no início, não fechava a conta, porque eu realmente fui na coragem, abri meu... literalmente. Abriu 100 clientes, zerada. E eu já tinha alguns clientes, porque esse primeiro escritório, eu trabalhava com exclusividade, e quando eu fui para o segundo, aí eu pude começar a captar meus clientes e eu já estava no direito médico, porque no primeiro escritório, que era criminal empresarial, eu já atuava na área da saúde. E também eu venho de uma família de muitos médicos, enfim, então já era uma área assim, que não tinha esse nome, nem tinha esse nome, na verdade, do direito médico. Até hoje a gente ainda não tem cadeira, são raríssimas as faculdades que tem, mas eu já tinha alguns clientes, não o suficiente para ter meu escritório, mas quando eu fui para esse outro, eu fui já trabalhando lá e trabalhando já meio que para fazer essa passagem. E aí, abri meu escritório, dentro da minha programação, da ilusão, né, de tipo, tudo assim, eu sempre achei que sucesso é você trabalhar perto de onde você mora. E aí, eu morava no Leblon, abri meu escritório no Leblon, e era assim, vender almoço para pagar jantar e vamos embora sem parar. Podia não ter ninguém para atender, eu ia atender. Eu ia lá no Conselho de Medicina para saber quando tinha congresso, quando tinha seminário, eu ia, ficava lá, puxava papo, na coragem. E é o que eu falo hoje para... filtrar onde está o seu cliente. Exato. Isso foi daí quando, que eu ia tirar. Carolina? Isso foi,
formada há 24 anos. Vou fazer 24 anos de formada. Isso tem uns 20 anos. Então você era uma menina, mas já tinha essa mentalidade, Já. Vou lá no conselho Por de isso que eu digo que medicina. foi o esporte. Aham. Claro que, assim, a educação que a minha mãe me deu sempre foi uma educação também muito portuguesa, muito assim, se você quiser, você vai atrás, você tem que correr, você tem que estudar, não sei o quê. Eu tinha que ter nota boa, porque senão eu saía do vôlei, a ameaça era essa, Sim, né? combinado, né? Era o combinado. Então, assim, eu sabia que eu, tipo, chegava do... A vida é feita de escolhas, isso eu soube desde sempre, porque eu acabava sendo aquela que não ia às festinhas, porque eu tinha jogo no sábado, então sexta eu tinha que dormir cedo. Se tivesse alguma coisa durante a semana, então, as pessoas até acho que desistiam de me chamar depois de um tempo, porque eu nunca ia, porque era a hora que eu tinha para estudar, porque eu saía da escola, almoçava e ia treinar, passava a tarde treinando, depois voltava, tomava banho e ia estudar antes de dormir. Então, era a disciplina, né? Nossa. Então, você acaba, de alguma forma, né, se mentalizando e se convencendo que aquilo funciona. E funcionou. Funciona. Eu cheguei onde eu queria no esporte, assim, naquela época não tinha isso. Vai para fora, fazer faculdade fora Sim, e tal. Então, não passou pela minha cabeça isso. O esporte te traz uma disciplina muito, muito forte, né? E aquela mentalidade, como você falou, eu preciso melhorar 1% a cada dia. Eu preciso Exato. me superar um pouco a cada dia. E vai te dando essa mentalidade que você teve de planejar o passo a passo. Né? E além disso, eu acho que errei. Ok. Acabou? Desistiu? Não. Errou? Treina mais, volta, faz de novo, tenta de novo, até você conseguir ou até você melhorar. E isso sempre foi muito claro assim para mim. Então essa coisa do vender almoço para pagar jantar estava no esquema. É isso aí, eu optei por isso, estou aqui, estou na chuva para me molhar. E você vambora. começou o seu escritório completamente sozinha? Era só você? Só eu Muito coragem mesmo. E aí... E seus pais te apoiaram desde o início? Desde o início, sempre assim, minha mãe sempre foi minha apoiadora de olhos, meus pais eram separados, né, então a minha mãe que fazia 99% das coisas pra gente. Eles nunca falaram em nenhum momento, nossa, é loucura você abrir seu escritório sozinha, como no com poucos último clientes. eu ganhava bem, ela mencionou isso, é isso mesmo que você quer? Tipo, você saiu de algo, né, que você ganhava muito bem, para coragem de seguir. Mas eu não estava totalmente assim, não pela garantia dos meus clientes que eu tinha, mas eu estava consciente que eu ia passar por um momento, até porque de pressão, né? Exato. Você tinha que fazer dinheiro para pagar as contas, pagar Durante o aluguel do a faculdade, escritório. ainda teve uma coisa que também me deu uma folga. Eu sempre quis ter o meu dinheiro, sempre.